Olá, gente. Bom dia. Eu sou a Gi Oliveira. A gente teve um probleminha técnico aqui, mas eu queria começar essa palestra, esse bate-papo, perguntando para vocês qual é o seu super-herói preferido? Oba! Batman? Quem mais? Mulher Gato, Aquaman? Homem de Aço. Ué, já tem dois? Já tem dois? Batman e Homem de Aço? E qual é o superpoder do seu super-herói preferido? Empatia. Empatia? Qual é o... Conversar com os animais. Ótimo. Quem mais? E qual é o ponto fraco? Kryptonita. Quem mais? Esse povo não tem super-herói? Não assistiu o desenho quando era criança? O fantasma? E qual é o ponto fraco do fantasma? Isolamento. Muito bom. Gente, e ele se disfarça? Seu super-herói usa um disfarce? Tem algum super-herói? Alguém gosta de algum super-herói que não usa disfarce? Todos têm, né? Bom, qual que é a especialidade? Vocês sabem qual é a especialidade de um super-herói? Exatamente, combater o mal. Tudo isso que vocês disseram são poderes, né? Mas o que um super-herói faz é combater o mal. Gente, por que ele se importa? Por que ele se importa em combater o mal? Porque normalmente o mal não está se colocando sobre ele, né? Não está afetando ele. Por que ele se importa para contribuir? Muito bom. Gente, eu tenho uma outra pergunta sobre o disfarce. Por que ele se disfarça? Olha, a minha teoria é que um super-herói se disfarça para não ter que pagar a conta daquela quebradeira que ele arruma quando tá combatendo o mal, sabe? Porque, gente, para salvar a Mary Jane, o cara destrói isso, destrói aquilo, não é? E eu acho que o disfarce é por conta disso, para a conta não chegar depois. Mas, enfim, independente dessa sujeira, dessa quebradeira, vocês concordam que o que a gente não pode discutir a respeito de um super-herói é que ele tem uma marca pessoal? Pô, você entra num imbróglio lá, né, num risco, e de repente, em quem que você pensa? No Batman, no Aquaman. O Aquaman é meio difícil pensar assim, né? Mas você pensa logo no seu super-herói. Ele tem, até com os inimigos, ele tem uma reputação, gente. Isso é indiscutível, não é? Cara, entrou num problema, ó, vamos fingir aqui que a mocinha tá em perigo, porque ele vai aparecer. É ou não é assim? Pois é, se o cara tem um superpoder e o cara se importa, pronto, a gente tem uma fórmula mágica de um super-herói. Não é assim? Bom, todo mundo tem um superpoder. Pode não ser voar, conversar com animais, ser telepata, mas todo mundo tem um superpoder. Quer ver? Vamos ver aqui na plateia. Quem aqui é capaz de ver um desconhecido que sofreu um acidente e socorrê-lo? Ele está sangrando. E não desmaiar. Olha quanta gente. Muito bom. Meu marido levantou a mão aqui também. Quem aqui é capaz de organizar um evento para umas 300 pessoas e agradar, suprir as expectativas? Muito bom. Quem é capaz de ensinar alguém a ler? Consertar um chuveiro elétrico numa noite gelada?
Contar uma piada e fazer as pessoas rirem. Tratar de alguém doente. Olha que legal, gente. Muita gente com esse poder, hein? Bom, tem algumas outras coisas, tipo cuidar de animal abandonado. Ninguém? Oh, bem, por favor, gente, aos bichinhos. Bom, então eu tenho umas perguntas mais elaboradas. Quem consegue calcular imposto de renda? Planilha de Excel? Nossa, pai, que vergonha. Meditar, como nossa amiga falou, que é super importante. Nossa, muita gente também, tô ficando arrasada. E ainda torcer pro Vasco. Vocês são... essa é pro meu marido. Vocês são realmente muito poderosos. Bom, gente, na verdade, como a gente estava falando sobre superpoderes e disfarce, vocês já repararam que normalmente o super-herói, quando ele se disfarça, ele usa uma característica de gente normal? Ele não quer chamar atenção? Vocês conseguem entender por que isso? Porque gente normal, ela não se destaca, né? Ela fica na dela. Por exemplo, a Mulher Maravilha. A gente vê que quando ela tá de Diana Prince, ela usa esses óculosinhos, né? Aquele coque, ela é toda, né? Ela é até bonitinha, mas ela não chama atenção. E de repente, quando vira a Mulher Maravilha, fica uma pessoa, no mínimo, corajosa, né? Porque com mais de 20 anos, não sendo paniquete, usar esses trajes, né, para combater o mal, já é, de verdade, um superpoder, né? Além disso, ela ainda voa, ela tem um monte de apetrecho, né? Esse laço que faz as pessoas falarem a verdade, os braceletes, o jato invisível, enfim. Mas o que faz de verdade uma pessoa que tem poder, e a gente viu que aqui todo mundo tem algum tipo de poder, se transformar em um super-herói? É exatamente se importar. É usar esse poder em benefício de outrem, não para si próprio. Porque todo mundo tem poder, só que nem todo mundo utiliza dessa forma. Os super-heróis, sim. Bom, olha, falando sobre a história do Excel, um belo dia estava eu em minha casa. Não, deixa eu contar uma coisa antes. Eu tenho 40 anos e em casa a gente tem computador há quase 30. E eu só sei fazer o básico do básico do básico. Um dia, há pouco tempo atrás, eu estava estudando e eu levantei para fazer alguma coisa e quando voltei não tinha mais internet. Falei, meu Deus, preciso estudar e não tem internet. Liguei para o GVT. Gente, que louco, vocês cortaram minha internet, eu preciso estudar. Mentira, eu trato super bem o povo da GVT, eles são ótimos comigo. Falei, mas olha, eu preciso realmente estudar. E aí, ficaram 2 horas comigo ao telefone. Nada de voltar o sinal. Mandaram um técnico lá em casa. Chegou lá, o rapaz entrou, olhou pro computador, olhou pra mim, olhou pro computador, falei, ai, é grave? Ele falou, não. Falei, gente, o problema realmente não era grave, mas era grande. Tinha quase 1,80 m e se chamava eu. Eu não sabia que tinha um botão de wireless. Eu desliguei sem querer e quando voltei o negócio não funcionava de novo. Olha, o Giovanni tem uma visão além do alcance, esse técnico da GVT, todo meu carinho por ele. Eu não tenho dom para isso, mas eu tenho dom para outras coisas, que não vou falar agora. Vocês estão muito traumatizados com o meu dom para informática, né? Bom, a gente precisa conhecer quais são nossos pontos fortes e também é essencial saber quais são nossos pontos fracos. Qual é a nossa criptonita? E ela pode ser de vários tipos. Por exemplo, não saber qual é o seu dom. Não confiar no seu dom o suficiente. Ser orgulhoso demais e às vezes se disfarçar de humilde.
Pode ser um trauma do passado que você insiste em cultivar. Por exemplo, eu tenho clientes que me dizem assim, Gi, quando eu era mais nova eu queria fazer isso e tal, mas meu pai disse que eu não levava jeito para aquilo. E eu não fiz. E aí até hoje, o pai até morreu e a pessoa continua acreditando naquilo e não fazendo. Gente, isso é uma criptonita. Vocês concordam? Porque você não está deixando você utilizar o seu superpoder. Então é importante identificar quais são seus pontos fracos, qual é a tua criptonita e isolá-la. Fazer como o Superman. Tira ela do seu campo de visão, isola, sai de perto, faça alguma coisa. Uma outra coisa que eu preciso muito trabalhar, normalmente com meus clientes, é a questão dos referenciais. Bom, gente, eu já até esqueço de passar, olha lá, criptonita. Eu preciso fazer uma concorrência com tia Penha, tia Zirinha e te convidar para sua Disney interior. Ou para sua Marvel, né? Se você achar que é mais conveniente. Bom, para que isso? Para você descobrir qual é o teu dom, para você se orgulhar dele e poder desenvolvê-lo. Gente, os referenciais, hoje, a maioria deles são na mídia. E aí, hoje é assim, alguém vive para ser como alguém. As pessoas não são suficientes sozinhas, sendo elas mesmas, né? Então, acabam que, às vezes, se condenam à morte, porque perdem a identidade. Esse rapaz começou assim, resolveu que queria ser o Justin Bieber e faleceu, depois de ter investido uma fortuna em plásticas. Bastante frustrante, né? Bom, o interessante é que as pessoas querem ser como uma pessoa que já é um produto, ela já é um ícone. E aí você vê ela na mídia e fala, eu quero ser igual a fulano. Eu tenho que ser igual a fulano. Aí quer ter o cabelo, a voz, o corpo, a unha, o carro, o marido, a vida daquele ícone. O que é seu, o que é genuíno, o que é autêntico, não, isso não tem valor. Por quê? Porque não está na mídia. Mas, gente, de verdade, fora a Sasha, né, que a gente sabe dela desde o ventre, quem é de verdade que está na mídia hoje que começou lá, nasceu lá? Não, essas pessoas chegaram lá porque fizeram alguma coisa de diferente, elas se destacaram. Elas fizeram alguma coisa melhor e por isso elas ganharam destaque. E o melhor, gente, não é bom e ruim não, tá? Não tem nada a ver, né? A gente pode dar uma percebida no Big Brother. Mas elas fizeram alguma coisa fora da curva. E foi por isso que elas pararam lá na mídia, por isso que elas viraram esse produto, esse ícone. Então, assim, não tem nada a ver querer ser uma pessoa que você não é, que você não nasceu para ser. Você não considerar a sua trajetória, a sua história e querer viver a vida de outra pessoa. Bom, eu tenho um conselho a respeito disso, gente. Não tenha medo de se conhecer, de saber quais são os seus pontos fortes, qual é o seu dom, e no que você é muito bom, no que você pode estudar um pouquinho e se surpreender com os resultados. Todo mundo aqui é capaz de fazer alguma coisa com muita excelência. Eu, por exemplo, se eu estudar um montão, eu não vou ficar boa na informática. Mas tem algumas outras coisas que eu consigo com muita facilidade aprender. Bom, eu trabalho na consultoria com uma técnica chamada morfopsicanálise. Basicamente, a técnica diz que o nosso cérebro, ele vem com uma programação para um comportamento, uma tendência. Isso é biológico, a gente herda um monte de pai e mãe. Algumas coisas a gente desenvolve porque aparece a oportunidade e algumas não. Por isso você reage de um jeito a algumas coisas e reage totalmente diferente do seu amigo, ao mesmo estímulo. Bom, essa programação que está no nosso cérebro vem impressa no manual de instrução na nossa face, não no microfone. E aí,
eu convido o meu cliente, né, nas sessões, eu faço essa análise dele e depois eu apresento para ele esses resultados. Olha, batata, eu apresento no dia seguinte ou no outro, ele passa mal, ele tem alguma reação ruim, porque ele simplesmente, né, não está acostumado. A gente faz essa leitura instintivamente quando olha para as pessoas, mas a gente não faz da gente mesmo. A gente não sabe qual é a impressão que a gente causa em quem nos vê. Não é verdade? Eu olho para alguém e falo, nossa, tem cara de boazinha, tem cara, né, nossa, é inteligente, mas eu não faço essa leitura normalmente sobre a minha pessoa. Bom, eu falo características e as pessoas mais se ligam como se fossem pontos fracos, como se fossem defeitos, do que qualidade. Isso é uma escolha que a gente faz, né? Todo mundo tem ponto fraco. Né? O Thor é um deus da mitologia. O cara pode atravessar dimensões, ele pode fazer diversas coisas, ele é forte, ele é ágil. Mas o pai dele, o Odin, acha que falta humildade. E ele manda o Thor para a Terra sem poderes, como um médico que é até manco, para poder desenvolver a humildade. O Sheldon é um cara super novinho e ele tem 2 doutorados, 1 mestrado, mas ele não sabe interagir com as pessoas, ele não tem inteligência emocional. Gente, ter um ponto fraco não diminui o brilho de um herói. Na verdade, cria até um charme, né? É legal saber que ele não é tão poderoso assim. E ter ponto forte é de todo mundo. Ter superpoder depende de vocês. Alguns super-heróis não têm um poder sobre-humano, como é o caso do Batman. O Batman é gente como a gente. O que ele tem de diferente? Dinheiro. Mas, além do dinheiro, ele pegou essa fortuna e ele criou Batcaverna, Batmóvel, cinto de utilidades, aquela roupinha meio estranha. E aí, ele virou o quê, gente? Ainda não. Ele é só um homem poderoso. Ele é um homem poderoso porque ele tem o poder desenvolvido pela inteligência e por tudo que ele criou. Quando o Batman pega esses poderes e coloca a serviço da humanidade, aí sim ele vira um super-herói. Bom, eu tenho algumas sugestões para vocês para desenvolverem os seus superpoderes. O primeiro deles é admita-se. Admita seus pontos fortes, conheça, e os seus pontos fracos também. Nessa fase, gente, eu recomendo não olhar para o lado, não ver quem é que... eu tenho a mesma fraqueza que eu tenho o mesmo poder que eu e não está fazendo nada. Não, concentre-se em você, em fazer o seu melhor, a sua melhor edição ilimitada. Bom, o próximo é invista em si mesmo. Descubra qual é o seu dom, aprimore-se e fique excelente naquilo que você faz. Bom, algumas pessoas vão te dizer, mas isso é impossível e tal. Gente, é mentira. O impossível, o limite do outro não tem que ser o seu. Quase tudo que a gente vê aqui hoje foi desenvolvido por pessoas que acreditaram que era possível. É trabalhoso, é difícil, mas é possível. E trabalhar o seu dom é mais do que possível. O outro é desafia-se. Como o Brito falou, ouse. Ouse fazer. Lá, quando eu perguntei quem é que socorreria uma pessoa sangrando, desconhecido, eu lembrei, né, da nossa colega falando sobre ocitocina, né? Às vezes o socorrer não é só carregar a pessoa, às vezes é ter uma palavra, né, conseguir confortá-la. Bom, nesse desafio, gente, desafie o seu limite. Descubra até onde você consegue chegar. Eu tenho uma heroína, uma das minhas primeiras heroínas foi a minha alfabetizadora, a tia Laurinda. Ela me ensinou a ler e eu sou extremamente grata a ela. Depois disso, não mais parei. Com 15 anos, eu fiz um curso de leitura dinâmica. E aí eu acelerei um tanto mais a minha velocidade.
Entrei para a faculdade aos 16 e para a escola técnica, fiz amizade com o bibliotecário e pronto, comecei a ler o mundo. Bom, até aí, excelente. Eu descobri qual era o meu dom, eu potencializei, mas aí agora eu preciso colocar ele a serviço, não é verdade? E aí, eu tenho uma cliente que diz assim, Gi, para ler tudo que você já leu, eu vou precisar de 3 orações. Então eu vou fazer um aspirador, vou tirar da tua cabeça e vou colocar na minha. Eu não achei isso muito confortável, acho que eu vou ficar meio solitária, meio vazia. E falei, que tal um dispositivo para compartilhamento? Né? De repente vai dar mais certo. A minha próxima sugestão, gente, é ter um propósito de vida. E descubra qual é o teu dom, desenvolva, faça o melhor possível por você, mas que o seu propósito seja se aperfeiçoar para servir, para ser generoso, para ajudar a humanidade, para espalhar a ocitocina, para poder ensinar alguém a ler, para poder ser feliz sexualmente, para ser pleno. Essa é o propósito de vida, gente, tem que ser alguma coisa que te instigue, mas que principalmente ajude a mais pessoas. Bom, na consultoria, no empreendedorismo, a nossa colega aqui é uma instrutora do Empretec, né? Eu fiz o Empretec também, muita satisfação. A gente utiliza hoje um modelo avançado do plano de negócios que é o Canvas. É um mapazinho que a gente preenche para fazer um negócio e eu quero sugerir a vocês que depois vá ao meu site, baixem o Canvas e preencham o Canvas para vocês, para que vocês tenham superpoderes, para que vocês consigam fazer um mapa de negócios de vocês. Então lá a gente preenche assim, quem você ajuda, com quem você contribui, a dor, a necessidade, o desejo de quem você vai suprir, o que você tem, qual é o seu dom, como é que você investe para que as pessoas conheçam, saibam do teu dom, tenham disponibilidade, como você ajuda, como você interage. Bom, de 8, 9 campos, gente, a gente tem um que é sobre o seu interesse, que é o que você ganha. Normalmente a gente preenche esse campo dizendo quanto você quer ganhar, as permutas, né, com valores monetários. Eu sempre sugiro que depois disso, de colocar dinheiro, você também lembre que você vai ganhar dedicação, você vai ganhar gratidão, crescimento pessoal. Você vai ganhar felicidade em servir, em se tornar excelente. Então, a minha última dica é: descubra onde está a sua excelência. Coloque à disposição do próximo e se torne o herói de alguém. Obrigada, gente.